Boa noite, né, pessoal? Vamos começar a nossa aula aqui, capítulo 2, Introdução ao Algoritmo, certo? Eu quero saber o seguinte, primeiramente, antes de começar com o capítulo 2, eu quero saber o seguinte, todo mundo assistiu a aula do capítulo 1, os conceitos básicos de informática? Assistiram? Todo mundo assistiu? Dúvidas? É um conteúdo mais simples, né? É mais informativo. Por que eu coloquei aquele conteúdo lá? Eu coloco sempre aquele conteúdo para nivelar o pessoal, porque tem gente que tem conhecimento, que é memória, tem gente que não tem. Então é bom sempre dar uma nivelada primeiro, tá? Então, aí a pergunta é, todo mundo assistiu? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de sanar a dúvida? Ninguém tem dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Então posso seguir no capítulo 2? Beleza. Beleza. Vamos embora então. Pronto. Caio está com dúvidas sobre as avaliações. Como é que vai ser? Olha só, Caio. As avaliações vão ser assim. Vão ser duas avaliações. Uma avaliação da unidade 1 e uma avaliação da unidade 2. Certo? A unidade 1 vai ter uma prova escrita, que vai ter que escrever código. Ah, vou escrever código, vai escrever código. Comigo não tem questão de marcar X, não. Nem verdadeiro ou falso. É marcar código, escrever código. Certo? Mas não se preocupe não, que a gente vai treinar muito isso. A gente vai fazer vários exercícios aqui online para você poder treinar isso aí. Certo? Cada prova tem direito a uma recuperação se você tirar abaixo de 7. Tirou abaixo de 7, tem direito a recuperação. Faz se quiser, mas que tem direito, tem. Certo? Professor, tirei 7,5. Gostaria de fazer recuperação. Pode? Não, não pode. Tá? Só pode fazer recuperação quem tirar abaixo de 7. Outra coisa, como tem mais tempo para estudar, o grau de dificuldade da recuperação é diferente. Então, a prova de recuperação tende a ser um pouco mais difícil do que a prova normal. Certo? Tem que ter essa diferençazinha aí. Mas aí então vai ter primeira unidade, segunda unidade, recuperação da primeira unidade, recuperação da segunda unidade. As provas vão valer, tem peso 7. E as listas têm peso 3. Então, eu calculo uma média ponderada com esses pesos, 7 para as provas e 3 para as listas. Eu tiro uma média das listas e boto o peso 3 nela. Certo? Então, eu somo isso aí, calculo a média ponderada e dou a média da unidade. Tá? Vai ter tanto lista na primeira unidade, quanto na lista na segunda unidade. Tá ok? Respondi todas as suas dúvidas, Caio? Aí pergunta, aí veja só, tem direito a fazer recuperação quem tirar média abaixo de 7? Média não, é a nota da prova. Diga lá, Edmar. Com relação à entrega desse trabalho que está marcado para o dia 7, até o dia 7, Isso. Eu não vi nenhum canto dentro do espaço lá da cadeira para a gente adicionar o arquivo. Mas tem. Então você liberou ontem, de ontem para hoje, né? Que eu tentei fazer na primeira vez e não consegui, não. Não, já teve eu não mexi em nada. Já teve 4 alunos que postaram já o resultado já. Então eu vou dar uma olhada. Deu uma olhadinha, viu? Se tiver alguma dúvida aí, porque assim, eu não tenho a visualização como é o aluno, entendeu? Como é que aparece para você. Mas tem alguma coisa lá que permite você fazer o upload do arquivo. Ok, eu vou dar uma olhadinha. Tá bom. Viu? Aí, lembrando, viu, Edmar? Que o arquivo tem que ser em formato PDF, tá certo? PDF, tá bom. Tá joia? Ok. Pronto. Mais alguma dúvida, gente? São 3 listas por unidade ou só uma? Não, são muitas listas, Pedro. Período passado, acho que na primeira unidade foram umas 7 ou 8 listas. Na segunda unidade foram menos, mas eu espero que nessa segunda unidade eu aumente a quantidade de listas. São muitas listas. Para cada assunto é uma lista. Vou dar, por exemplo, algoritmo e tem uma lista. Vou dar outro assunto, tem outra lista. E assim por diante, e assim por diante. E a gente trabalha muito em cima das listas. A gente tira as dúvidas da lista. A gente faz exercício de acordo com a lista. Eu pego o exercício fora da lista e resolvo aqui para vocês.
Certo? Alguém quer dizer alguma coisa? Não? Então vamos começar? Então vamos lá, gente. Professor, não é melhor fazer uma lista contendo os assuntos que o senhor passou? Tipo com 30 questões? Não entendi não, Maria Eduarda. Geralmente as minhas listas têm 10 questões, certo? Aí eu boto 10 questões para cada assunto. Deu para entender aí agora melhor? Por exemplo, na aula de hoje a gente vai ver algoritmo, certo? Aí eu tenho uma lista de algoritmo. Aí eu vou botar essa lista com algoritmo para vocês, deve ter umas 12 ou 13 questões de algoritmo aí na lista. Certo? Aí você faz a lista e submete. Aí o próximo assunto que eu vou dar, por exemplo, é JavaScript. Aí JavaScript também vai ter outra lista. Aí são mais 10 são as 10 questões mais ou menos. Aí faz também, submete e assim por diante. No final vocês vão responder muito mais do que 30 questões. Entendeu, né? Joia. Mais alguma dúvida, gente? Fique à vontade para perguntar, viu? É normal ter dúvida. Anormal seria se você não tivesse dúvida. Nenhuma dúvida mais? Então vamos começar? Vamos lá começar. Então vamos lá, gente. Ó, na aula de hoje a gente vai falar de introdução ao algoritmo. Cuidado para não confundir algoritmo com logaritmo, certo? Muita gente confunde com algoritmo, com logaritmo. Tem gente que confunde com algarismo também. Não é isso. É algoritmo. E a gente vê o que danado, a gente vai ver no contexto que a gente está tratando aqui, a gente vai ver o que é um danado de um algoritmo, certo? Então vamos lá. O que danado é um algoritmo? Um algoritmo, gente, é um conjunto de instruções ordenadas e não ambíguas utilizadas para resolver um determinado problema em um tempo hábil. Veja bem, ordenadas e não ambíguas utilizadas para resolver um determinado problema em tempo hábil. A gente vai ver o que significa cada coisa dessa. O que eu quero dizer com ordenada? Que essas instruções, a ordem das instruções influencia no resultado. Por exemplo, eu vou assar um bolo. Então, se eu primeiro preparar a massa do bolo e colocar no forno, depois, são duas instruções. Uma é preparar a massa do bolo. A segunda é colocar dentro do forno. Eu não posso colocar dentro do forno sem antes preparar a massa. Então, a ordem influencia no resultado. Certo? Eu tenho que tomar cuidado com isso aí. Tá certo? Então, a ordem influencia. Não ambígua. As instruções têm que ser claras e objetivas. Não pode dar margem a dúvidas ou incertezas. Por exemplo, você chega com uma instrução, vai preparar um bolo. Aí na instrução de preparar o bolo, você diz assim, coloca o bolo no forno. Mas qual é o forno? É o forno a gás? O forno a micro-ondas? É o forno elétrico? Qual o forno que é? Se você tem mais de um forno, isso gera uma ambiguidade. Então você tem que especificar. O forno a gás. Coloca lá no forno a gás. Então você está tirando a ambiguidade. Então as instruções têm que ser claras e objetivas. Não pode dar margem a dúvida, não. O que eu quero dizer com resolver um determinado problema? De que adianta um algoritmo que não resolve corretamente o problema proposto? Você tem um algoritmo lindo e maravilhoso para preparar um bolo de chocolate. Aí chega no final, o bolo sai de morango. Então não adianta. O problema é que se o algoritmo se destina a fazer um bolo de chocolate, no final você tem que ter um bolo de chocolate. Tempo hábil. O algoritmo precisa encontrar a solução em um tempo finito. Não serve se demorar 100 anos para solucionar. O que eu quero dizer com isso? Exatamente o que está dizendo aí. Por exemplo, eu quero fazer um algoritmo para fazer um bolo. Tá joia. Mas o bolo tem que ser feito, sei lá, em 2 horas, 3 horas. Eu não posso ter um algoritmo para fazer um bolo para demorar 1 semana para fazer esse bolo. Senão, passo o prazo, eu vou ficar com fome, não como bolo, passo o desejo de comer o bolo e assim por diante. Certo? Então tem que ter um tempo hábil. Existem algoritmos que demoram muito tempo para dar uma solução? Sim. Pra você ter uma ideia, existe sim esse tipo de problema que existe para dar uma solução. O que a gente faz então? A gente, em vez de dar a solução exata, a gente procura dar uma solução aproximada.
Aí o cara fala, ó, para dar uma solução exata eu demoro 100 anos. Joia. Mas dá para dar uma solução aproximada, eu demoro, sei lá, uns 2 minutos, 3 minutos, 1 hora, dependendo do problema. Então aí já é um problema, já é uma solução mais factível. Tá certo? Então é um algoritmo que me serve mais do que vai dar a solução exata de 100 anos. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Não? Vamos seguindo. Então, a utilização do algoritmo. O algoritmo deverá ser desenvolvido por um programador e este será executado pelo computador. Imagine que as instruções do algoritmo são ordens que deverão ser dadas ao computador. E ele, o computador, é que as executará. Quando você está desenvolvendo um algoritmo, você é quem dá as ordens e o computador que vai executar. Você fala assim, computador, eu quero preparar um bolo. Aí o computador, beleza. Computador, eu quero que você pegue a farinha, misture com a manteiga. Aí você está dando ordens para o computador fazer. Certo? É ele que vai executar. Então, essas instruções, você tem que estar como se fossem ordens para que o computador execute. Bom, e para desenvolver um algoritmo, eu tenho uma etapa de desenvolvimento, certo? Basicamente, eu tenho 4 etapas. A primeira etapa é a análise. Eu tenho que estudar o problema. Eu tenho que ver como é que eu resolvo o problema. Então, eu vou fazer definição de dados de entrada, processamento e saída dos dados. O que eu quero dizer com isso? Eu digo que eu quero um algoritmo para fazer um bolo. Então, para fazer um bolo, eu vou precisar dos ingredientes. Que ingredientes eu vou precisar? Então, tudo eu vou começar a analisar esse problema. Eu vou precisar de farinha, vou precisar de manteiga, vou precisar de ovo, vou precisar de leite, eu vou precisar de um forno para assar o bolo, eu vou precisar de uma forma. Então, eu vou precisar misturar os ingredientes. E dependendo, tem que ver a quantidade de cada ingrediente, como é que eu vou mexer, como é que eu vou preparar. Então, isso tudo é a análise do algoritmo. Tá? É a etapa de analisar. Depois, eu vou para a segunda etapa, que é a elaboração do algoritmo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Certo. Então, elaboração do algoritmo. A aplicação de ferramentas para a descrição do problema e sua solução. Então, eu tenho que escrever, de alguma forma, esse algoritmo aí. Então, eu vou descrever o problema e vou descrever a solução. Qual é a solução do algoritmo? Passo 1. Eu vou ter que... no nosso algoritmo não tem que ser ordenado, as instruções. Então, eu vou dizer, passo 1. Eu quero preparar um bolo. Então, passo 1 vai ser o quê? Eu vou pegar a farinha. Sei lá, 500 gramas de farinha. Segundo passo, eu vou pegar 15 ml de leite. Terceiro passo, vou pegar 3 ovos. Quarto passo, vou precisar tanto de manteiga. E assim por diante. Quinto passo, misturo todos os ingredientes. E assim vou fazendo, elaborando meu algoritmo, que é a solução do meu problema. Que é fazer o quê? Fazer um bolo de chocolate. Tá? Depois que eu elaborar o algoritmo, eu vou fazer a verificação. O que é a verificação? Eu vou verificar se o algoritmo resultante soluciona o problema proposto. Será que se eu executar aquelas instruções, eu vou obter um bolo de chocolate? Porque no final das contas eu posso ter um bolo de morango. Então eu tenho que verificar se realmente está correto aquilo ali. Certo? E finalmente, o quarto passo é a codificação. Eu tenho que transformar o algoritmo em instruções de uma linguagem de programação. Por que isso? Porque quem vai executar essas instruções, gente, é o computador, não é um ser humano. Então, eu tenho que escrever esse algoritmo em uma linguagem de programação que o computador vai entender. Não adianta eu chegar para o computador e dizer assim, some 2 números. Mas como é que eu digo para ele que some 2 números? Eu tenho que usar uma instrução de dizer, adiciona um número com outro. Não basta dizer só some 2 números. Eu tenho que transformar isso em uma instrução na linguagem específica. Por que uma linguagem? Porque a gente viu que a linguagem ela não pode ter ambiguidade, ela tem que ter expressividade. Então, isso tudo influencia na hora de você fazer a codificação do seu algoritmo. Certo? Lembrando que na elaboração do algoritmo, você fala some 2 números. Mas quando você vai fazer a codificação, você provavelmente vai usar um sinalzinho de mais, que é para somar 2 números. Tudo bem até aí? Então vamos seguindo. Vamos dar um exemplo prático do que eu quero dizer. Até agora a gente falou, mas vamos dar um exemplo mais prático. Suponha o seguinte problema. Veja só o problema qual é.
Um professor do curso técnico em informática do IFPE deseja utilizar um computador para lhe auxiliar no cálculo da média de cada estudante de uma disciplina. Certo? Aí o problema é esse. Então, você tem que dar a solução do problema, você tem que elaborar o algoritmo, você tem que verificar o algoritmo e você tem que codificar o algoritmo. Certo? A sua etapa final é o algoritmo codificado em uma linguagem de programação. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer, como eu disse antes, é a análise do problema. Vou analisar o problema antes de dar a solução. A forma de calcular a média é a mesma em todos os estudantes das disciplinas? Sim. Porque pode ser que uma disciplina tenha uma forma de calcular a média e outra disciplina tenha outra forma. Por exemplo, a minha disciplina é uma média ponderada. Pode ser que outra disciplina seja só uma média aritmética comum. Certo? Mas no nosso exemplo, a gente está simplificando. Eu não quero complicar, eu quero simplificar. Tá? Então a gente vai começar simples, para depois a gente começar a evoluir, complicando um pouco mais. Tá? Bom, no nosso problema que a gente tem aqui, que é calcular a média dos alunos de uma disciplina aqui, então o que é que eu tenho? Essa média que eu quero calcular, que tipo de média é essa? Então a resposta é média aritmética. Como é que eu sei que é uma média aritmética, gente? Eu pergunto a quem entende do problema. No caso, por exemplo, se eu sou um desenvolvedor, um programador, eu vou perguntar para o professor da disciplina. Ô, professor da disciplina, essa disciplina que você quer calcular, como é que calcula a média? Aí ele vai dizer para mim, uma média aritmética simples. Ah, tá certo. Aí quantas avaliações tem? Aí o professor vai me dizer, tem 2 avaliações. Uma da unidade 1 e outra da unidade 2. Certo? E é uma nota para cada avaliação. A gente está só simplificando. Certo? Eu estou fazendo um problema bem simplesinho, que é para fazer a gente engatinhando no desenvolvimento da elaboração do algoritmo. Certo? Então, eu fiz a análise. Digo, joia. Aí, o que mais que eu tenho na análise? Quais são os dados necessários para calcular a média? Então, eu vou precisar da quantidade de notas, no caso, 2 notas, e os seus respectivos valores, nota 1 e nota 2. Ou seja, eu de posse dessas informações, eu consigo calcular a média de um aluno? A resposta é sim. Certo? Então, eu vou elaborar o algoritmo. Como é que seria esse algoritmo? Veja só. Veja que então, o meu algoritmo ele está numerado, ele está em ordem, está numerado. Essa ordem, por que isso? Porque, como a gente viu, o algoritmo, as instruções, a ordem das instruções importa no resultado final. Então, eu tenho que ordenar essas instruções. E essas instruções, elas são ditas para o computador, porque é o computador que vai executar essas instruções. Então, veja só. A primeira instrução é, o computador está oculto aí, né? O sujeito oculto. Seria assim, computador, solicite na tela que o usuário digita a primeira nota. Aí o usuário vai lá e digita. Ora, se eu preciso de uma nota e estou pedindo para o usuário digitar, é porque existem várias maneiras de eu poder pegar o valor dessa nota. Tá? Eu podia pegar na internet, eu podia ler de um arquivo, eu podia pedir para o usuário digitar. A forma mais simples que tem é uma interação com o usuário. Eu pedi para o usuário digitar essa nota. Então eu digo para o usuário, usuário, digita a primeira nota. Aí o usuário vai lá e digita a primeira nota. Aí a minha segunda instrução é, leia do teclado a primeira nota que o usuário digitar e guarde. Aí guarde aonde? Eu falo, o ato de dizer guardar, se você assistiu a aula passada, você vai se lembrar que guardar, que eu estou me referindo aí, é guardar na memória RAM. Por que isso? Porque a CPU que vai fazer calcular a média, ele só lê os dados que estão guardados aonde? Na memória RAM. Lembram-se disso? Certo? Não se esqueça. É por isso que eu fiz o nivelamento anterior. Que quando eu dizer assim, ó, vou pegar a informação e vou guardar. Onde é que vai estar essa informação? Ah, ela vai estar na memória RAM. Certo? O terceiro passo. Já que eu li a primeira nota, eu vou pedir solicite na tela que o usuário digite a segunda nota. Eu já tenho a primeira nota lida e guardada. Então, eu vou ler do teclado agora a segunda nota que o usuário digitar e vou guardar. Vou guardar onde também? Na memória RAM. Certo? O quinto passo é soma as 2 notas, divida por 2 e guarda esse resultado. Aí esse resultado vai ser guardado aonde? Quem sabe me dizer? Escreve aí no chat aí. Não é variável. Tá, mas a variável representa o quê? O valor. Sim, mas esse valor está guardado aonde?
Essa é que é a pergunta boa. Tudo que você falou tá certo, não tá errado não, tá certíssimo. Vai guardar uma variável, a variável vai ter um valor, mas esse valor vai ser guardado aonde? No espaço da memória. Muito bem, Heron. Exatamente isso, vai ser um espaço de memória RAM. Agora, memória, tem que dizer qual é a memória, viu? Porque a gente tem muita memória no computador. A gente tem uma memória de um HD, a gente tem memória secundária, exatamente, Arthur. Mas aí seria memória primária, né? Memória RAM é a memória primária, não memória secundária. Viu, Pedro? Pedro entendeu. Então, vai guardar o resultado, mas vai guardar o resultado aonde? Na memória principal, na memória RAM, certo? O sexto passo é, mostre na tela o resultado obtido no passo 5. Ou seja, o resultado dessa continha que eu fiz aqui, que eu guardei o resultado, eu vou mandar mostrar na tela. Então, Fabrício, se eu seguir esses passos todos, eu não, né? Se o computador seguir todos esses passos, ele vai, desse algoritmo, ele vai calcular a média de um aluno? Sim, vai calcular a média de um aluno. Bom, mas eu fiz até agora a elaboração do algoritmo. Eu tenho que verificar se esse algoritmo aqui está correto, né? Quem me garante que esse algoritmo está correto ou não? Eu tenho que fazer a verificação. Como é que eu verifico? Ora, eu vou dar exemplos, valores. Se o usuário informar os valores, no caso notas 6 e 8, o resultado, que será a média, será 7? Será? Vamos seguir o algoritmo para ver se isso acontece? Vamos lá. Solicite na tela que o usuário digita a primeira nota. Aí o computador disse, usuário, digita a primeira nota. Aí eu vou ler do teclado a nota que o usuário vai digitar e vou guardar, certo? Aí vamos supor que o usuário digitou nota 6. Joia. Aí agora eu vou pedir a segunda nota. Usuário, digita a segunda nota. Lê do teclado a segunda nota que o usuário digitar e guarda. Aí eu digo, certo. Aí o usuário foi lá e digitou 8. Não é isso? Aí agora no passo 5, soma as duas notas. 6 com 8 dá quanto? 14. Dividido por 2. 14 dividido por 2 dá quanto? Dá 7. Eu vou guardar o resultado. Qual o resultado que eu guardei? Guardei o 7. Aí mostra na tela o resultado obtido no passo 5. Ou seja, ele vai mostrar para mim 7. Aí a pergunta é, se o usuário, se um aluno tirar média 6 e depois nota 6 e depois nota 8, a média dele será 7? Sim, será 7. Se eu seguir esse algoritmo aqui, vai dar certo. Ou seja, ele vai mostrar a média correta. Veja que eu já sei os dados de entrada e já sei a resposta correta, para eu saber se o algoritmo está correto ou não. Deu para entender isso aí? Eu tenho que saber qual é a resposta. Não adianta nada eu seguir um algoritmo, para ele seguir um algoritmo, aí o algoritmo vai lá, faz tudo, eu digo, sim, deu um resultado. Como é que eu sei se esse resultado está certo ou está errado? Eu tenho que saber antes se a resposta está certa ou está errada. Para saber se seguindo o algoritmo, a resposta está correta. Certo? Vamos lá mais. Se o usuário informar o valor 0 e 0, o resultado da média será 0? A gente sabe que se um usuário tirar nota da primeira unidade 0, da segunda unidade 0, a média dele tem que ser 0. Mas será que se eu seguir o algoritmo dá certo isso aí? Então vamos lá. Solicito que o usuário digite a primeira nota, foi 0. Lê do teclado, digita a nota e guardei. É o 0, né? Solicito na tela que digite a segunda nota, lê do teclado a segunda nota que o usuário digitar e guarda, que foi 0 também. Soma as duas notas. 0 mais 0 dá 0. Divide por 2. 0 dividido por 2 é 0. Guarda esse resultado. Mostra a tela o resultado obtido no passo 5, que foi 0. Quer dizer então que se o aluno tirar 0 e 0, a média dele é 0? Exatamente. Eu seguindo o algoritmo, ele está me dando as respostas corretas. Tá? Agora, e se o usuário informar nota menos 6 e 8? O resultado será de quanto? Aí a pergunta é, se eu seguir esse algoritmo aqui, ele está prevendo esse tipo de coisa, uma nota negativa? Não. Eu estou dizendo isso aqui só para você pensar esse tipo de coisa. Mas não significa que eu estou cobrando isso não. Certo? Só para você estar atento. Ah, será que esse algoritmo funciona para todos os casos? Não, não funciona para todos os casos. Porque eu simplifiquei muito. Certo? Eu simplifiquei a ponto de saber o quê? Ó, cada nota que o usuário vai digitar, eu sei que vai ser um valor entre 0 e 10. Eu nem coloquei aqui, não foi? Na análise. Nessa análise eu tinha que ver esse tipo de coisa. Olha, qual vai ser o valor da nota? Porque a nota pode ser um valor de, por exemplo, de 0 a 5. Pode ser um conceito, um conceito A, conceito B, conceito C, conceito D. Varia de problema para problema. Então, eu tenho que fazer a análise do problema para saber as especificidades, para poder elaborar o algoritmo de maneira correta. Certo?
provavelmente, se fosse uma nota conceitual, um A, um B, um C e um D, eu teria que transformar essa letra em um número para poder calcular a média desse número e depois converter de novo para um conceito. Certo? Eu só estou especulando, não sei nem se é assim. Eu teria que estudar o problema para poder analisar e ver se realmente a resposta é essa. Depois eu elaborar o algoritmo, depois eu ia verificar e depois conversão de dados, cara, exatamente. Exatamente. Certo, gente? Bom, e qual é a codificação? Tá? Eu vou mostrar aqui uma codificação, mas não fico preocupado com isso não. A gente vai ver com bastante calma toda essa codificação aí. Eu só estou mostrando para vocês o seguinte, eu só quero mostrar nesse slide para você, da codificação, que existe uma relação entre o algoritmo, que foi feito aqui no passo 2, com o que foi codificado. De uma maneira, existe uma relação, certo? Então, qual é essa relação? Veja só. Eu disse que ia precisar de notas, não é isso? Então, tá aqui, ó. Eu tenho nota 1, nota 2 e tenho a média. Aí eu digo aqui, ó, solicite na tela que o usuário digite a primeira nota. Então, de alguma forma, eu estou dizendo para o usuário, ó, digita a primeira nota, e eu vou pegar essa nota e guardar na memória RAM, a nota que foi informada, certo? Mesma coisa aqui, ó, digita a segunda nota, eu estou dizendo para o computador, ó, computador, você vai pedir para o usuário digitar uma nota aí. Então, ele vai pegar uma nota e vai guardar na memória. Veja só como é que essa média calcula. Ele faz nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Aí, vê só o detalhe. Se eu botar nota 1 mais nota 2 sem ter o parênteses, o que acontece, gente? Quem sabe me dizer? Se eu botar só nota 1 mais nota 2 dividido por 2, o que acontece? O que acontece? Caio está dizendo, vai dividir primeiro. Primeiro divide a nota 2 por 2, Caio falou. Exatamente, Caio. Os dois Caio, né? Exatamente. Que nem na matemática. Na matemática, primeiro eu faço a divisão para depois fazer a soma. Então, se eu botar nota 1 mais nota 2 sem os parênteses, o que acontece? Ele primeiro vai dividir nota 2 por 2, depois somar com nota 1. É assim que eu calculo a média? Não, né? Não. Então, por isso que eu tenho que botar os parênteses. Eu vou somar a primeira nota, somar com a segunda e dividir por 2. Que nem está no algoritmo. Veja como é que está no algoritmo. No algoritmo eu botei assim, ó. Some as duas notas. Então, eu tenho que primeiro somar as duas notas. Depois dividir por 2. Aí depois eu dividi por 2. Só que eu disse a mesma coisa, só que usei o português ao invés da matemática. Né? E guarda esse resultado. O que é guardar esse resultado? É colocar na média aqui. Ó. A minha média vai ser essa continha aqui. Aí, mostra na tela o resultado obtido no passo 5. Então, eu vou dizer assim, ó, mostre a média. Aí ele vai lá e mostra para a minha média. Vocês estão notando que tem uma coisa semelhante na codificação com o algoritmo, sim ou não? É só isso que eu quero que você veja. Eu não quero que você entenda tudo que está aí, não. Porque, por exemplo, Fabrício, eu estou vendo um tal de var, de prompt, de parsefloat, de não sei o quê. Isso eu não entendi, não. Normal. Não quero que você entenda isso aqui agora. Mas você vai entender. O que eu quero que você entenda é que existe uma relação, estou vendo, tá aparecendo nota 1, nota 2, está aparecendo média, está aparecendo uma soma que estava aqui nem no algoritmo, está aparecendo a divisão que está lá no algoritmo também está. Então é isso que eu quero que você veja. Tranquilo até aí, gente? Alguma dúvida? Tranquilo até aí? Joia. Vamos passar para o próximo slide. Aí, para você pensar em casa depois da novela, certo? E se o professor quisesse calcular a média de uma disciplina que teve 13 avaliações, o que é que eu ia mudar? Ah, em vez de eu pedir só 2 notas, eu tenho que pedir 3 notas, né? Aí eu vou ter que somar nota 1, mais nota 2, mais nota 3, dividir por 3. Só estou dizendo para você pensar. Ah, então é assim, O que mais? E se fossem 10 avaliações? E se fosse 50? Como é que seria o algoritmo? E se você não soubesse previamente a quantidade de notas? Como é que você faria? E se a forma de calcular a média mudasse? Fosse uma média ponderada, uma média harmônica? Como é que seria o algoritmo? Então, isso tudo é para você pensar. Pense aí com calma, como é que seria o algoritmo? Como é que eu bolaria esse tipo de coisa? Entendido até aí, gente? Posso passar para o segundo exemplo?
beleza. Ó, o segundo exemplo ainda continua simples, tá, gente? O segundo exemplo é assim, ó. Anteriormente, eu tinha 2 avaliações, agora eu tenho 3. Que nem um exemplo para pensar na novela. Agora eu tenho 3. E aí? Como é que eu faria? Tem que fazer a mesma coisa. Eu tenho que fazer primeiro passo, fazer a análise do algoritmo. Então, análise do problema, desculpe. Então, a forma de calcular a média é a mesma para todos os estudantes? Sim. Estamos simplificando. Que tipo de média é essa? Média aritmética. Quantas avaliações existem? São 3. Unidade 1, unidade 2 e unidade 3. Uma nota para cada avaliação. Estamos sempre simplificando. Tá? Estou simplificando porque o exemplo que eu estou dando aqui, eu quero que seja simples mesmo. Mas no mundo real, a gente sabe que as coisas são um pouco mais complicadas do que eu estou mostrando aqui. Tá certo? Mas, com o intuito que a gente tem, que é o aprendizado, o exemplo tá bom até demais. Tá? Eu sou assim mesmo. A gente começa devagarzinho, para depois vai evoluindo. Depois a gente vai complicando um pouco mais. Então, vamos passar para o primeiro... Aí, continuando na análise, né? Aí, quais são os dados necessários para calcular a média? A quantidade de notas, que são 3 notas, que eu já sei, e os respectivos valores, nota 1, nota 2 e nota 3. Então, vamos elaborar o algoritmo? Como é que seria esse algoritmo? Ó, primeiro passo, solicite na tela que o usuário digita a primeira nota. Segundo passo, leia do teclado a primeira nota que o usuário digitar e guarde. Aí vou fazer a mesma coisa para a segunda nota, vou fazer a mesma coisa para a terceira nota, e no passo 7 eu vou fazer o quê? Some as 3 notas, divida por 3 e guarda esse resultado, certo? Mostre na tela o resultado obtido no passo 7. Então, a pergunta agora é, eu elaborei o algoritmo, tá aqui. Se eu seguir esses passos, passo 1, 2, 3, 4, assim por diante, será que eu vou obter a média do aluno? Veja que eu já sei os dados e já sei qual é a resposta, certo? Então, a pergunta é, se o usuário informar os valores de notas 6, 8 e 7, a média será 7? Será que acontece isso? Vamos lá no algoritmo. Solicito que o usuário digite a primeira nota. Foi um 6. Aí, segunda nota, pega a nota que o usuário digitar e guarde. Foi um 8. Solicite na tela que o usuário digite a terceira nota. Foi um 7. Leia do teclado a terceira nota que o usuário digitar e guarde. Aí era o 7, né? Soma as 3 notas. Então, 6 com 8 dá o quê? Dá 14. Não é isso? 14 com 7. 21. Divida por 3. 21 dividido por 3 dá quanto? Dá 7. Guarda esse resultado. Mostra na tela o resultado obtido no passo 7. Ou seja, ele vai mostrar para mim 7. Então, se o aluno tirar 6, 8 e 7, a média será 7. Se eu seguir o algoritmo, ele vai me dar essa média 7 aí. Ou seja, o algoritmo está correto. Tá ok? Se em vez de somar 3 notas, ele somasse 2 notas, ou dividisse, em vez de dividir por 3, dividisse por 2, será que ele dá a resposta correta? Não ia dar a resposta correta, não. Aí o algoritmo ia tá com defeito, porque eu sei que a resposta era 7 e ele ia dar outra resposta. Né? Se eu dividisse por 2, ele ia dar o quê? 10, ia dar 10,5, né? Que dá 21 dividido por 2, 10,5, não é isso? E eu sei que está errado, eu sei que a resposta correta é 7. Então, eu tenho que verificar se o algoritmo está dando ok. Sempre verificar o algoritmo. Se o usuário informar os valores de nota 0, 0 e 3, o resultado será 1, da média? Vamos ver. Solicite que o usuário digite a primeira nota, tal, e guarde. Aí foi 0. Solicite que o usuário digite a segunda nota, tal, e guarde. Foi 0 também. Solicite que o usuário digite a terceira nota, leia o teclado da terceira nota e guarde. Foi 3. Soma as 3 notas. 0 com 0 dá 0, 0 mais 3 dá 3. Divide por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Guarda esse resultado. Mostra na tela o resultado obtido no passo 7. Ou seja, mostrou 1. Então, será que se eu seguir o algoritmo com esses dados aqui, o resultado vai dar 1? Vai dar 1. Ou seja, até agora, o algoritmo está correspondendo com o que eu espero. Está dando a resposta correta. Certo? Mas pode acontecer, Fabrício, que o algoritmo dá uma resposta errada? Pode sim. Aí eu vou ter que reformular meu algoritmo para que ele dê a resposta correta. Vou ter que consertar o algoritmo. E se o usuário informar 6, 8 e 7? Só isso é para você pensar. Menos 6, 8 e 7. Será que ele vai dar quanto? Então, será que esse algoritmo
Está prevendo nota negativa? Não. Não está prevendo nota negativa. Já adianto para você. Vamos de novo para a codificação. Veja só como tem coisa parecida. Ó, ele digita a primeira nota, aí tem aparecendo aqui, ó, nota 1, nota 2, nota 3 em média. Ele digita a segunda nota, aí ele vai pegar a segunda nota e vai guardar. Ele digita a terceira nota, eu vou guardar essa terceira nota. Aí, ó, a média que eu vou calcular é nota 1 mais nota 2 mais nota 3 e divido por 3. Essa é a minha média. É assim que eu calculo a média? É assim que eu calculo a média. Só que antes no algoritmo eu disse em quê? Eu disse em português. Aqui eu estou dizendo de uma maneira mais... isso aqui já é uma linguagem de programação, mas tem uma notação mais matemática aqui, não é verdade? Porque em certos aspectos, a linguagem de programação se aproxima muito da matemática. Tá ok? Dúvidas até agora, gente? Não? Então vamos lá. Vamos complicar mais um pouquinho. Aí o próximo problema diz assim, ó. Um professor do curso técnico informático do IFPE deseja utilizar o computador para auxiliar a determinar se um estudante está aprovado ou reprovado na disciplina. Veja que agora não é que eu quero calcular a média. Eu quero dizer se o aluno está aprovado ou reprovado na disciplina. Certo? Aí, vê só. Num curso técnico, aí isso aí eu vou ter que avaliar, vou ter que analisar o problema. Quando é que um estudante está aprovado ou reprovado? Tá? Essa é a pergunta. Aí, um estudante está aprovado se a média for maior ou igual que a média de aprovação. E quando é que é a média de aprovação? Vamos supor que a média de aprovação seja 6. No curso de vocês, a média de aprovação é 7, né? Mas nesse curso aí, a gente tá supondo que seja 6. Tá certo? Aí, que tipo de média é essa? Média aritmética. Normalmente, a gente está simplificando novamente. Certo? Então, continuando a análise. Quantas avaliações tem? São 2 avaliações, unidade 1 e unidade 2. Uma nota para cada avaliação. Porque eu posso ter mais de uma nota em cada avaliação, né? Por exemplo, na unidade 1 eu posso ter 2 notas, na unidade 2 eu posso ter 3 notas, e assim por diante. Mas eu estou simplificando o problema. Eu estou dizendo que só vai ter uma nota para cada avaliação. Certo? Quais são os dados necessários para calcular a média? A quantidade de notas, que eu sei que são 2 notas, os respectivos valores, no caso nota 1 e nota 2, e a média de aprovação, que é 6, que eu já sei qual é o valor dessa média. Certo? Veja só, eu sei qual é a média de aprovação. Eu não sei qual é a média que o usuário, que o aluno tirou, porque eu ainda não sei qual é o valor de nota 1 nem nota 2. Eu sei qual é a média de aprovação. Então vamos lá. Como é que seria o algoritmo? Seria assim, ó. Solicite na tela que o usuário digita a primeira nota. Leia do teclado a primeira nota que o usuário digitar e guarde. Solicite na tela que o usuário digita a segunda nota. Leia do teclado a segunda nota que o usuário digitar e guarde. Soma as 2 notas, divida por 2 e guarda esse resultado na média. Se a média obtida for maior ou igual a 6, então informe na tela que o estudante está aprovado. Se não o quê? Se a média não é maior ou igual que 6, ela só pode ser o quê, gente? Aí tem uma questão de lógica aí. Se uma nota não é maior ou igual, ela só pode ser o quê? Menor. Exatamente, Ítalo. Se não é maior ou igual, só pode ser menor. Aí se é menor, o aluno está o quê? Reprovado, não é isso? Exatamente, Caio. Tipo booleano. Mas a gente não está tratando de tipos aqui. A gente vai usar uma linguagem de programação que não é fortemente tipada. É fracamente tipada. Certo? Mas vamos lá. Então, se a média for obtida for maior ou igual que 6, o aluno está aprovado. Se não, informe na tela que o estudante está reprovado. Aí, vamos verificar o algoritmo. Se o usuário informar os valores de nota 6 e 6, o estudante está aprovado ou reprovado? Então, veja que antes eu tenho que calcular a média, o algoritmo calcula a média, e essa média que vai me dizer se o aluno está aprovado ou reprovado. Então, está aqui. Primeira nota foi 6, segunda nota foi 6. Soma as 2 notas, 6 com 6 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. Guarda esse resultado na média. Se a média for maior ou igual que 6, 6 é maior ou igual que 6, verdadeiro ou falso? 6, que é a média que eu calculei, para se o estudante tirar nota 1, 6 e 6.
Tá? É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se é verdadeiro, então informa que o estudante está o quê? Aprovado. Então, se o estudante tirar 6 e 6, o valor esperado seria o quê? Aprovado. Ou seja, se eu seguir o algoritmo, ele vai me dar o valor esperado. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Beleza. Se for 0 e 0, o aluno está aprovado ou reprovado? Vamos seguir o algoritmo. Primeira nota, 0. Segunda nota, 0. Soma as duas notas. 0 com 0 dá 0. Divide por 2. 0 dividido por 2 dá 0. Guarda o resultado da média. A média obtida foi maior ou igual a 6. Verdadeiro ou falso? É menor do que 6. Não é 0? Então, informe o aluno que o estudante está o quê? Aprovado ou reprovado? Reprovado. Se o aluno não está aprovado, ele só pode estar o quê? Reprovado. Ou seja, se a média que ele obteve não for maior ou igual que 6, só pode ser menor que 6. Se é menor que 6, então o estudante está o quê? Reprovado. Então, o algoritmo está correto. Se for 6 e 5, o aluno está aprovado ou reprovado? E aí? Vamos lá. Primeira nota foi 6, segunda nota foi 5. Soma as duas notas. 6 com 5 dá o quê? 11. Divida por 2, 5,5. Guarda o resultado da média. A média obtida for maior ou igual que 6. O 5,5 é maior ou igual que 6? Verdadeiro ou falso? E aí? 5,5 maior ou igual que 6? Verdadeiro ou falso? Falso. Muito bem, falso. Se é falso, o aluno só pode estar o quê? Reprovado. Se não é aprovado, só pode ser o quê? Reprovado. Muito bem, Stuart. É reprovado. Certo? E se for 6 e 8, o aluno está aprovado ou reprovado? Vamos lá. Solicito que o usuário digite a primeira nota, foi um 6. A segunda nota foi um 8. Soma as duas notas. 6 com 8 dá quanto? Dá 14. Divida por 2, dá 7. Guarda esse resultado na média. Para que alguém quer entrar aqui. Pronto. Deu 7. 7 é maior ou igual que 6, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Se é verdadeiro, o aluno está aprovado ou reprovado? Aprovado. Muito bem, Stuart. Está aprovado. Certo? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu seguir o algoritmo com esses dados, o meu algoritmo está se provando que está correto. Porque eu sei quais são os dados e sei qual é a resposta esperada. A minha pergunta é, se eu passar esse algoritmo para o computador, será que ele vai executar corretamente? Pelo que eu estou vendo aqui, aparentemente sim. Certo? Aparentemente sim. Tá? Aí eu boto outros valores aí, mas aí para você pensar depois, tá? Com calma. Aí, vamos para o quarto passo, que é a codificação. Veja como é que a codificação funciona. Novamente, eu só estou ilustrando para você que o algoritmo, a codificação, tem muito a ver com o algoritmo. Tá? Eu só estou ilustrando isso aí. Eu não quero me preocupar que você se preocupe com os detalhes. Eu só quero que você se preocupe que tem a ver, que você consiga ver. Ou seja, de alguma maneira, aparece aqui, ó, digita a primeira nota, digita a segunda nota, porque você está dizendo para o computador fazer isso. Aparece, o estudante está aprovado, ou aparece o estudante está reprovado. Lá no algoritmo tem um se, como a linguagem de programação é de língua inglesa, então aparece um if aqui. If é se em inglês. Então aparece um if aqui, aparece. Do mesmo jeito, aparece um else aqui. Um else é um senão. Se tal coisa, se verdadeiro tal coisa, faça. Se não o quê? Se ela não for verdadeira, só pode ser falsa. Então faça outra coisa. É um caminho, é uma bifurcação. Se tal coisa é verdadeira, faça isso. Se não é verdadeiro, só pode ser falso. Se é falso, faça outra coisa.
certo? Então, o que ele diz? Ó, ler a primeira nota, aí eu vou ler a primeira nota e vou guardar, ler o teclado. Segunda nota, vou pedir para o usuário digitar a segunda nota, vou ler o teclado e vou guardar. Aí vou calcular a média. Nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Ou seja, estou calculando a minha média. Que eu já vi lá na análise que era uma média o quê? Aritmética, só tinha uma nota para cada unidade. Então, eu sei que é somar as duas notas dividido por 2. Aí eu vou fazer se a média que eu tenho é maior ou igual que 6. De onde é que eu tirei esse 6, hein, gente? Quem sabe? De onde apareceu esse 6? Alguém sabe dizer de onde apareceu? De onde é que brotou esse 6? Da avaliação, exatamente. Eu perguntei, viu, Davi? Davi está correto. Foi da avaliação. Eu perguntei para alguém que dominava o problema, disse assim, como é que eu sei que um aluno está aprovado ou reprovado? Aí a pessoa me falou, olha, se a média dele for maior ou igual que 6, ele está aprovado. E se a média for menor que 6? Aí se a média é menor que 6, ele está reprovado. Alguém me disse essa informação. Ou alguém me disse, ou eu fui lá no PPC do curso e li lá, certo? Lá no PPC do curso tem esse tipo de informação também. É o plano de curso. O plano de curso tem lá, tá? Tem esse tipo de informação lá, tem esse tipo de informação lá. De alguma maneira eu obtive essa informação. Então, a informação me diz que se a média for maior ou igual que 6, o aluno está o quê? O estudante está aprovado. Se não, se a média não é maior ou igual que 6, ela só pode ser o quê? Menor que 6. Se é menor que 6, o aluno está o quê? Reprovado. Tudo bem até aí, gente? Dúvidas? Vamos seguindo. Bom, então, já deu para você dar uma olhadinha aí, que tem alguns símbolos aritméticos aí, né? Que a gente tratou pelo menos na codificação. Que a gente também pode utilizar ele quando a gente for fazer os algoritmos, tá? Então, eu tenho o mais, que é a adição, o menos, o sinal menos, né? Que é a subtração, o asterisco, que é a multiplicação, a barra, que é a divisão, e o sinal de porcentagem, que é o resto da divisão, tá? Cuidado para não confundir barra com contrabarra. Barra, ela é deitadinha para a direita. A contrabarra é deitadinha para a esquerda. Certo? Essa é a diferença da barra para a contrabarra. O símbolo de porcentagem não é para calcular a porcentagem, não. Ele calcula o resto da divisão. Como assim o resto da divisão? Por exemplo, se eu... Deixa eu pegar um editor aqui para mostrar para vocês. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte. Para ver melhor, vamos lá. Se eu pegar assim, 5 módulo 2, isso aqui vai dar igual o quê? Na verdade é 5 resta divisão 2. Quanto é que vai dar essa conta? Quem sabe me dizer? 1. Ítalo deu 1, Davi disse 1, Caio disse 1, exatamente, é 1. Por que dá 1? Porque 5 dividido por 2 dá 4, resto 1. Professor, qual a diferença de igual e igual na codificação? Só adiantando um pouquinho, tá, Maria Eduarda? É porque esse sinal de igual, ele não é o igual da matemática. A gente chama isso aqui de operador de atribuição. Ele coloca um valor numa variável. Agora, o igual é um operador de igualdade. Aí ele faz a comparação. Que é esse carinha daqui, ele bota um valor dentro de uma variável. Por exemplo, ele pega o valor, anota lá. O usuário digitou 5 de nota. Aí ele pega esse valor e coloca lá dentro de uma variável. Esse igual aqui, ele compara. Lá dentro da variável tem tal valor, é valor 5. Isso aí eu uso o igual para comparar. Certo? O Caio já adiantou aí, né? A comparação, né? Muito bem, Caio. Comparação, no caso, o igual, né? Mas não se preocupe não que eu vou falar disso com mais calma mais pra frente, viu, Maria Eduarda? Nem se preocupe que eu vou falar disso mais pra frente. Gente, se eu tiver 7
módulo 3. Quanto é que dá isso? Quem sabe me dizer? Um também. E se eu pegar 7, módulo 5? Isso aqui vai dar quanto para mim? 2. Muito bem. Por que 2? Porque 1 vezes 5, 5. Para 7, 2. Ele deixa o resto 2, não é isso? Então, é isso que é o resultado da operação. Ficou claro, gente? Tenho dúvidas? Eu sei que para alguns aí está claro, mas eu queria saber se para o resto também está claro. Será que o povo está acordado, está dormindo? Deixa eu ver aqui. Vilmar, tá claro, Vilmar? Arthur, Pedro, Stuart, seu Edmar, tá bom aí, seu Edmar? Tá tranquilo? Maria Eduarda, entendeu? Brenan. Sai perguntando o nome do povo. Tá entendido até aí, né? Joia. Então vamos lá, vamos continuando. Vamos começar a fazer agora uns exemplos mais complicadinhos. Certo? Deixa eu só dar uma olhadinha que se eu tenho aqui... Ah, pronto. Beleza. Então vamos lá. Um exemplo um pouquinho mais complicadinho. Diz assim, ó, é um problema mais do mundo real isso aí. Ele diz assim: uma loja de venda de computadores deseja utilizar o computador para lhe auxiliar no cálculo do preço final de um computador. Para efetuar esse cálculo, assuma que 45% é relativo ao imposto e o lucro na área de 15%. Certo? Aí a observação: no Brasil, paga-se o imposto antes de vender o produto. Assim, o lucro deve ser calculado com base no preço de compra e do imposto pago. Certo? Diferentemente do que é nos Estados Unidos, por exemplo, que você só paga o imposto na hora que vende, a gente aqui já paga o imposto antes. Certo? Antes de vender. Infelizmente. Vamos ver se isso muda, né? Então, como é que eu resolveria esse problema? Eu tenho que saber como é que eu calculo 45% e 15%, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é a análise do problema. Ó, o que é o preço de fábrica? Que lá no problema faz, o preço de fábrica. Aí ele fala, é quanto custa o computador quando a loja adquire da fábrica. Ou seja, a loja vai lá e compra o computador. Esse preço de fábrica é quanto que a loja comprou o computador. Como é que eu calculo o imposto? O imposto é calculado em 45% com relação ao preço de fábrica. E como é que eu calculo o lucro? No Brasil, o imposto é pago antes da venda. Então, deve-se calcular os 15% do lucro com relação ao preço de fábrica e do imposto. Ou seja, eu tenho que somar antes o preço de fábrica com o imposto para dar o resultado. Certo? Então, vamos lá. Bem, analisando aí o problema, o problema é como é que eu calculo um percentual? Então, diferente de uma calculadora, não existe operação por cento no nosso algoritmo, tá? Ele tem que ser calculado da seguinte forma. Se eu quero um valor do percentual, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor, multiplico o percentual e divido por 100. Certo? Por exemplo, se eu quero 45% de alguma coisa, então o que é que eu calculo? Eu pego esse valor, multiplico por 45 e divido por 100. Ou, outra forma de fazer é eu pegar o valor e multiplicar por 0 ponto percentual. Por que isso? Porque é a mesma coisa eu pegar esse percentual e dividir por 100 antes. Certo? Vamos dar um exemplo. Se eu tenho R$1.000. Meu valor é R$1.000. Eu quero calcular 45% desses R$1.000. 45% de R$1.000 vai dar quanto? 450. Concorda comigo? Mas eu quero saber como é que eu calculo isso. Como é que eu cheguei nesse 450? Então, eu tenho um valor que é 1.000. Aí, 1.000 vezes o percentual, que é 45, dividido por 100. Então, 1.000 vezes 45 vai dar 45.000. Não é isso? Não.
45 mil. Dividido por 100 vai dar os 450. Certo? Ou eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o valor e multiplicar por 0,45. Se eu pegar o valor e multiplicar por 0,45, ele já dá direto para mim os 450. Opa. Certo? Se eu pegar 1000 e multiplicar por 0, se você quiser pegar a calculadora aí e fazer o testinho, vamos pegar uma calculadora aqui? Então tá aqui, ó. Se eu pegar, só para agilizar, eu peguei 1000, multipliquei por 45, deu os 45 mil. Se eu dividir por 100, vai dar os 450, que é justamente os 45% que eu quero. Se eu pegar 1000 e multiplicar por 0,45, ele vai me dar quanto? 450 também. É outra forma de fazer. Tá? Mas não se preocupe com essas contas não, porque quem vai fazer essas contas é o computador, não é você não. Certo? Agora, veja só, esse 450 é só o valor percentual. Se eu quiser já somado, por exemplo, se eu quiser R$1.000, somado 45%, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que calcular os 45%, que eu já sei que é 450, aí somar com 450, não é isso? Para dar 1.450. Mas tem uma maneira mais direta de fazer isso. Qual é? É eu pegar o valor, somar com o valor vezes 0 percentual, ou somar valor vezes 1 ponto percentual. Ou seja, se eu pegar os 1000, por exemplo, e multiplicar por 1,45, ele já vai me dar os 1.450. Deu para entender aí ou complicou? Complicou um pouquinho, né? Mas isso aí que eu estou falando é só matemática, viu, gente? Não, eu só tô dando um exemplo dos 45%. Viu, Caio? Só estou dando um exemplo como é que seria. Se fosse 30%, como é que seria? Eu quero saber um aumento de 30%. Aí seria, por exemplo, os 1000 vezes... Opa! Seria os 1000 vezes 1,30%. Dá 1.300. Isso se eu quisesse já calcular com aumento, né? Tranquilo até aí? Dúvidas, gente? Arthur, tá tranquilo, Arthur? Tuane, tá tranquilo, Tuane? Posso, Maria Eduardo? Posso repetir, sim. Maria Eduardo pediu para perguntar, para repetir. Então vamos lá. Aqui. Isso aqui é o seguinte, gente, é matemática. Matemática. Como é que eu calculo uma porcentagem? O porcentagem eu calculo, por exemplo, do valor percentual. Eu quero calcular 30% de um valor. 30% de um valor qualquer. Certo? Como é que eu calculo? Eu pego esse valor, multiplico pelo percentual e divido por 100. Por exemplo, se eu quiser calcular quanto é em dinheiro 30% de 1000, é eu pegar 1000, multiplicar pelos 30, aí vai dar 30 mil, dividido por 100. Dá os 300. Certo? Ou, outra forma de fazer é pegar os 1000 e multiplicar por 0,30, que é o percentual que eu quero. Aí ele vai dar os 300 também. Veja que isso é só o valor do percentual. Mas se eu quiser calcular o acrescido, ou seja, eu pegar o valor já somado com a porcentagem, como é que seria? Ora, eu tenho R$1.000. Aí eu quero saber, esses R$1.000, eu ganho de salário R$1.000. Eu tive um aumento de 30%. Quanto é que eu vou ganhar? Então eu pego esses 1000, multiplico por 1,30, vai me dar os 1.300, que é o valor que eu tenho. Ou eu posso fazer o quê? Eu posso pegar o meu valor, os 1000, multiplicar por 0,330, né? Que vai dar o percentual, que é 300. E desse 300 aí, eu posso somar os 1000 anterior para dar os 1.300. Para dizer que não foi acrescido? Não foi somado?
Deu para entender agora, Maria Eduarda? Beleza. Agora, olha só. De nada. Agora, olha só. Cuidado para não confundir. Porque, por exemplo, uma coisa é você calcular 30%. Outra coisa é calcular 3%, por exemplo. Se você quiser 3% de 1.000, você multiplica por 0,03. 0,30 é 30%. Ou 0,3 também é 30%. Certo? Agora, se você quiser 3%, é 0,03. Certo? Então dá, ó, R$30. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Muita gente erra isso. Muita gente erra isso na prova, viu, gente? Quando vai calcular, fazer continha com percentual, o que é que a pessoa coloca? Aí eu digo assim, calcula 3%. Aí a pessoa, em vez de fazer 0,03, ele bota o quê? Ele bota 0,30. Bota 0,3. Que é 30. Tem que ficar atento a isso, viu, gente? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Se fosse 7%, gente, quanto é que seria? 0,07%. Opa, desculpa, seria 0,07, né? 7% é 0,7%. Fabrício, tu tivesse 0,07%. Porque se você pegar o 7%, eu não falo 7%, é 7 dividido por 100. Porcentagem é isso. 25% é 25 dividido por 100%. 0,25. Tranquilo aí, gente? Dúvidas? Na avaliação, se eu deixo levar a calculadora para testar o código? Não. Mas é só você fazer o seguinte, é só você fazer com continha com valor simples, não precisa ser valor complicado. Por exemplo, eu não estou pegando o valor 1.000 aqui para testar meu algoritmo, eu vou fazer um algoritmo, a gente vai usar o valor 1.000 para testar. Se com 1.000 funciona, com os outros vão funcionar também. Viu, Caio? É só você pegar valor simples, não pegue valor complicado. Eu não vou pegar, por exemplo, vou testar o algoritmo, vou pegar o valor, pega o valor 14257, vê aí quanto é que dá 45% disso. Não, pega um valor mais simples, pega 1.000, pega 100, certo? Vamos lá, continuando. Do mesmo jeito que eu calculo a soma, eu posso calcular também a subtração, né? Por exemplo, eu tirei um desconto, certo? Então, eu posso fazer valor menos o valor vezes 0 ponto percentual, que é, no caso, se eu estou somando, eu faço uma soma, ou eu posso fazer o quê? Eu posso fazer a multiplicação do valor percentual subtraindo 1,0 ponto percentual. Por exemplo, um exemplo. Você vai comprar uma roupa, aí diz, queima de estoque, 50% de desconto, certo? Como é que eu calculo o valor final dessa roupa? Eu vou pegar o valor da roupa, multiplicar por 1 menos 0,50, ou 0,5. 1 menos 0,5 é o quê? 0,5. Então, se eu pegar valor e multiplicar por 0,5, ele vai me fazer o quê? Ele vai dividir por 2. 50% de desconto não é dividir por 2? Deu para entender aí, gente? Você vai comprar uma roupa de R$1.000. Roupa cara, né? Aí você diz assim, tá dando 50% de desconto. Como é que você faz? Você vai pegar aqui, 1 menos 0,5. Deu 0,5. Multiplica pelos 1.000. R$500. Se a roupa era 1.000, você está comprando por 500, então dividiu pela metade, né? 50% de desconto, né? Metade do preço. Deu para entender aí, gente? Ou você pode fazer do jeito mais por extenso, né? Você pega o valor, subtrai valor vezes 0 ponto percentual. Certo? Mas vamos lá para o nosso algoritmo. Como é que você faria lá o problema? Eu falaria assim, que é elaborar o algoritmo lá do exemplo, lá da compra do computador.
Solicite na tela que o usuário digite o preço de fábrica. Leia do teclado o preço de fábrica que o usuário digitar e guarde. Pega o preço de fábrica, multiplique por 0,45, que é os 45% que eu quero, né? E guarde o resultado. Aí eu vou pegar o preço de fábrica, some com o resultado do passo 3 e multiplique por 0,15, que é os 15% e guarde o resultado. Soma o preço de fábrica, os resultados obtidos no passo 3 e 4 e guarda esse resultado. Mostra na tela o resultado obtido no passo 5. Vamos testar? Aí a pergunta é, se o preço de fábrica do computador for R$1.000, o preço final será R$ 1.667,50? Será que é isso? Então vamos lá. Ó, se eu vou pegar a calculadora para me ajudar aqui, certo? Só para você visualizar melhor. Solicite na tela que o usuário digita o preço de fábrica, aí eu vou ler do teclado esse preço de fábrica e vou guardar. Então o usuário digitou R$1.000, tá aqui. Pega o preço de fábrica e multiplica por 0,45. Então vamos pegar esse valor aqui e multiplicar por 0,45. Deu os 450. E guardei. Não é isso? Aí no passo 4 é, pega o preço de fábrica, some com o resultado do passo 3, que foi 450, e multiplique por 0,15. Ou seja, eu vou somar os 1.000, que foi o preço de fábrica, deu 1.450. Aí esse 1.450 é aquele que eu vou calcular em cima os 15%. Então, eu multiplico por quanto? Eu posso multiplicar por... Não estou somando? Eu posso multiplicar por 0,15. Vou fazer do jeito que está aí, certo? Multiplicar por 0,15. Deu 217,50, certo? Aí ele faz, soma o preço de fábrica, os resultados obtidos no passo 3 e 4 e guarda esse resultado. Ou seja, eu vou pegar esse cara daqui, vou somar com os 1.000, que é o preço de fábrica, deu 1.217,50, e vou somar mais os 450, que é do passo 3 também. Então deu 1.667,50. Certo? Aí mostra na tela o passo obtido no passo 5, ou seja, 1.667,50. É esse valor que eu tinha esperado? É sim, ó. Ou seja, o meu algoritmo está correto. Tá ok? Dúvidas? Eu podia fazer esse problema de outra maneira? Podia. A resposta, né? O algoritmo. Eu já podia fazer direto. Podia fazer como? Vamos supor que o preço de fábrica foi 1.000. Então tá aí 1.000. Aí ele faz, multiplica por 0,45. Aí eu já podia fazer assim, né? Em vez de pegar o preço de fábrica e somar de novo, eu já podia multiplicar por 1,45. Aí já me dá os 1.450. 1.450, multiplique por 15%. Aí você vai multiplicar por quanto? 1,15. Aí ele vai me dar os 1.667,50. É outra maneira de calcular, só que mais simples e mais fácil. Eu, pelo menos, acho. Ou seja, se eu seguir o algoritmo aqui, ele, de outra forma como eu fiz aqui agora, ele também dá o mesmo valor. Ou seja, o algoritmo está correto. E aí, gente, complicou. Quando chega nas matemáticas, nas continhas, o pessoal tem um pouco mais de dificuldade, né? Mas em programação, gente, tem conta para fazer, tem conta para fazer. Mas no geral, as contas são contas bobinhas. Não é conta complicada não, é conta mais simples. É somar, é subtrair, é fazer uma multiplicação, é calcular uma porcentagemzinha. É coisa mais simples, não é coisa de outro mundo não. A maioria você resolve com uma regra de 3. Então, você precisa de um pouco de entendimento de matemática, precisa, tem que ter uma base matemática aí. Mas uma base matemática simples, não é coisa de outro mundo não. Obviamente depende do que você vai precisar fazer, né? Mas para o que a gente precisa nessa disciplina, só matemática básica mesmo já resolve. Certo? Até agora tá ok, né, Maria Eduarda? Graças a Deus, né? Então vamos lá. Aí veja que tem a codificação. Vê como é a codificação, como tem a ver com o algoritmo. Aí eu tenho o preço de fábrica, tenho o imposto, tenho o lucro e tenho o preço final. Tá aqui, ó. Aí eu vou pedir para digitar o preço de fábrica. Aí eu pego, como é que calculo o imposto? O imposto é preço de fábrica vezes 0,45%. Aí quanto é que vai ser o lucro? O lucro é o preço de fábrica somado com o imposto multiplicado por... Então tem um errinho aqui, né, gente?
devia ser 0,15, tá, gente? Aqui tá só 0,15. Devia ser 0,15, tá? Aí o preço final, quem é? É o meu preço de fábrica somado com o meu imposto, somado com o meu lucro. Que se você seguir esse algoritmo aqui, essa codificação é exatamente esse algoritmo daqui. Certo? Tranquilo? O que eu quero mostrar é que tem uma relação entre o algoritmo e a codificação. Por que eu quero mostrar isso? Porque a codificação, gente, também é esse algoritmo. É um algoritmo, mas escrito em linguagem de programação. É por isso que eu queria que você começasse a ver. Ah, vai aparecer um 0,45, vai aparecer um 0,15. Vou somar o preço de fábrica com o imposto com o lucro. Vai me dar o preço final. Eu vou pedir para o computador digitar o preço de fábrica. Então essas coisas aparecem no meu programa de computador. Aparece um programa de computador. Certo? Bom, vamos para o exemplo 5. Tá? Análise. O problema é o seguinte. Em um jogo de computador, o personagem recolhe vários itens que aumentam a pontuação no final de cada fase. Cada item A aumenta a pontuação em 35%, o item B em 20% e o item C em 10%. Com essa informação, desenvolva um algoritmo que compute a pontuação final de acordo com a quantidade de itens recolhidos. Certo? Aí, esse probleminha aqui, eu vou deixar para vocês fazerem. Tá? No slide tem a resposta, tem como é que é o algoritmo, como é que é a codificação, tem tudo. Mas eu gostaria que vocês não olhassem. Eu gostaria que vocês tentassem fazer em casa. Tá certo? Tente fazer primeiro. Se você tiver alguma dúvida, aí você tenta fazer. Tá certo? Aí, gente, eu vou disponibilizar, se alguém não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou disponibilizar esse vídeo dessa aula, vou disponibilizar esses slides e já vou botar uma lista de algoritmos. Certo? Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Tranquilo aí? Beleza. E aí, gente, a aula foi boa? Como é que foi? Deu para entender direitinho? Tá, deixa eu parar aqui a gravação aqui.